Um relatório de pesquisa na área do direito internacional público com o objetivo de refletir na aceitação dos direitos humanos em uma realidade multicultural. Questiona a possibilidade de aceitação desse direito como universal por causa das diferenças culturais e as diversas tradições existentes. A mestre em Direito, Patrícia Pires Badic, autora deste estudo, tem mais detalhes e expõe o assunto hoje no Academia. Direitos humanos e multiculturalismo. Olhar metajurídico sobre as relações entre os indivíduos, as coletividades e os estados. Dissertação apresentada como requisito obrigatório para obtenção do grau de mestre em Direito do Centro Universitário de Brasília. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação de Patrícia Pires Badic, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, convidamos dois professores doutores da Universidade de Brasília, UNB, José Zukiewski, das áreas de Antropologia Cultural, Multiculturalismo e Ecologia Humana, e Guilherme Scott, das áreas de Teoria e Filosofia do Direito. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. Claro, de forma não diferente, agradecer a Patrícia e também já pedir para que faça a apresentação do seu trabalho. Bom, eu queria primeiramente agradecer à TV Justiça pelo convite e a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Agradecer aos professores aqui presentes por terem me dado esse prazer de estar aqui discutindo o meu trabalho. Bom, a dissertação ela trata de questionar a universalidade dos direitos humanos. É uma dissertação teórico-reflexiva, que não tem a intenção de buscar uma verdade concreta propriamente dita, mas simplesmente a intenção de debater um tema que é bastante discutido e que tem extrema relevância na atualidade. Os direitos humanos cada vez mais têm sido tema de debates internacionais, debates internos, seja em constituições de cada país, seja em reuniões da ONU, enfim. E existe uma grande dificuldade, primeiramente, em definir o que são os direitos humanos, como tratar de direitos humanos, como abordar direitos humanos em diferentes realidades. Então, eu apresentei o multiculturalismo como uma forma de propor uma ideia multicultural de direitos humanos, levando em consideração a realidade de cada nação, né? Sabe-se que cada nação nasce, se desenvolve com tradições, crenças, realidades socioeconômicas diferentes e são critérios a priori de qualquer questionamento. Então, eu acredito ser um pouco difícil tratar de direitos humanos como algo universal, sem levar em consideração cada cultura, cada realidade, cada desenvolvimento de como as nações são desenvolvidas. E por isso, eu acredito que o tema dos direitos humanos pode, às vezes, ser uma forma de permitir o diálogo entre essas nações, porque é um tema que é extremamente interessante de ser uma forma de contato entre as nações, de permitir a interação entre as nações, mas com o respeito, com a tolerância, com a compreensão, não tentando delimitar como sendo algo que eu acredito ser da teoria ocidental. Então, o trabalho ele traz. Ele está dividido em 4 capítulos. Um primeiro capítulo é um capítulo bastante introdutório. Ele apresenta o que são os direitos humanos, uma história dos direitos humanos, tentando compreender como é que chegamos a esse conceito. Apresenta algumas visões de teóricos que consideram os direitos humanos como sendo universais e aborda, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um marco extremamente importante nessa temática, aborda a subjetividade dos direitos humanos, a dificuldade de se tratar de um tema que trata de indivíduos completamente diferentes. Um segundo capítulo é um capítulo ainda bastante teórico, é um capítulo em que trata das liberdades, liberdade individual versus liberdade coletiva, e essas questões na realidade dos direitos humanos. Então, aborda alguns autores, aborda a liberdade na visão de Kant, de Isaiah Berlin, mas realmente como uma forma de trazer um embasamento fundamental ao que se conclui ao final do trabalho. O terceiro capítulo é um capítulo que traz o direito vivo, que é um pouco mais na prática, como essa dissertação, uma dissertação em direito,
imprescindível que tenha um estudo de casos, leve, mas simplesmente para fazer uma análise, para demonstrar, para ver uma situação na prática em que se questiona direitos humanos, seja no âmbito internacional, seja no âmbito nacional. Então, eu trago 3 casos que já foram constantemente debatidos, acho que não são casos raros, enfim, que é o caso da Leyla Sarrin versus Turquia, que foi um caso que discute direitos humanos no âmbito cultural, religioso, né? Foi na Corte Europeia de Direitos Humanos, em que ela entrou querendo exigir alguns direitos culturais e religiosos, do uso do véu, e a Corte acabou dando o caso para o Estado, porque até que ponto o direito individual de uma pessoa não pode interferir no direito de uma coletividade, né? Então, até que ponto respeitar esse direito dela também não cria um choque com o direito dos outros. Teve um outro caso, que é um caso também bastante polêmico, que é o caso Dianne Pretty versus Reino Unido. É um caso de eutanásia. Falar de eutanásia nunca é um tema simples, é um tema que tem bastante divergência de opiniões. A gente vê lados que defendem, acadêmicos que discordam, porque coloca o direito à vida, que é um direito... Não sei se a gente poderia falar do maior direito fundamental, mas eu acho que eu arriscaria falar isso, talvez. E, então, é um caso em que ela também entra na Corte Europeia de Direitos Humanos, que ela gostaria, ela não tinha mais nenhum movimento, tinha um problema neuromotor e já era certo que ela chegaria à morte muito, muito perto. E ela gostaria de ter o que a gente chama de suicídio assistido, ela gostaria de ter a oportunidade que o próprio marido dela pudesse ajudá-la, né? Não vou usar outras palavras. E acabou que o caso também não foi, ela não teve a decisão dela aceita, acolhida pela corte, por dizer de que ninguém pode ter o direito da morte, né? Dizendo que o direito à vida, ele é uma prioridade em relação a isso. Eu já fico um pouco, não gosto de tomar nenhum lado, realmente é expor o caso e analisar, e ver até que ponto o direito à vida, ele também não engloba que é um direito à vida com dignidade, um direito a uma vida que você possa usufruir dos seus direitos. Será que o que ela tinha era um direito à vida? Então, são questionamentos realmente para colocar o caso, para fazer as pessoas pensarem um pouco, não é na intenção de defender um lado ou defender um outro. E, por último, é um caso interno, que também é muito complexo, eu não pretendo... eu simplesmente pretendo fazer uma reflexão, que é um caso de infanticídio, mas tratar de cultura indígena é sempre uma questão complexa e polêmica também, né? E eu pego um caso numa cultura indígena, que é o caso da Daniela Yanomami, que é uma cultura indígena, que é a cultura Yanomami, em que eles têm a prática do infanticídio. E aí vem toda uma contradição no nosso ordenamento interno, propriamente dito, porque da mesma maneira que na nossa Constituição, no artigo 231, salvo engano, existe uma determinação de que a cultura indígena deve ser respeitada, enfim, da mesma maneira existe no Código Penal, o artigo 123, que determina o crime de infanticídio. Então, o meu caso, propriamente, ele nem é o caso de infanticídio, ele surge para explicar um caso na cultura Yanomami, e eu levanto a questão do infanticídio. Não, repito, não venho aqui dizer nem que defendo, nem que não defendo. É realmente questionarmos, em vez de simplesmente tratar de direitos humanos como sendo uma coisa que realmente na teoria é muito fantástico. Eu sou da área de relações internacionais, então eu sempre vi os direitos humanos como, não sei, a revolução, assim, né, de conexão entre as nações. E eu passei, fazendo mestrado em Direito, a ter uma visão um pouco mais cautelosa, eu diria assim. O 4º capítulo, que é o último capítulo, ele vem como uma proposta, na verdade, de se fazer uma concepção dos direitos humanos como multiculturais. E o que seria essa proposta? Seria você continuar defendendo os direitos humanos, continuar acreditando nos direitos humanos, porém de uma forma um pouco mais dando atenção ao outro, à outra realidade, à outra cultura, tentando compreender certas atitudes que são criadas e realizadas em outras tradições. Um exemplo que eu cito é do Islã, que constantemente a gente vê países, nações questionando
o Islã, a quebra, né, da questão de direitos humanos, mas eles não acreditam nesses direitos humanos. Para eles não existe isso na tradição. Então, essa dificuldade de realmente se tratar com outras nações sem tentar compreender. Então, basicamente, o trabalho se conclui definindo um pouco o que é cultura, como se analisar e, não sei, introduzindo a necessidade de haver um maior diálogo. Acho que diálogo é a palavra intercultural entre nações, analisando, tendo o princípio da tolerância, da compreensão e do respeito ao outro, antes de tentar limitar o tema como sendo universal. Bem, agradeço a Patrícia Pires Badic, que daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Desenvolvimento como liberdade. Amartya Sen. Tradução, Laura Teixeira Mota. Editora Companhia das Letras. A Era dos Direitos, do pensador italiano Norberto Bobbio. Tradução Carlos Nelson Coutinho, Editora Campos. Verdade e Método. Fundamentos de uma Hermenêutica Filosófica, de Hans-Georg Gadamer, Editora Salamanca. Vamos dar um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Em debate hoje no Academia Direitos Humanos e Multiculturalismo, olhar metajurídico sobre as relações entre os indivíduos, as coletividades e os estados. Dissertação de Patrícia Pires Badic, mestre em Direito pelo UniCeub. Bom, antes de iniciarmos aqui o debate, vamos conhecer como anda a produção acadêmica jurídica. A exclusão da sucessão à luz dos direitos fundamentais e da Teoria Geral do Direito Sucessório. Estudo crítico comparativo entre a indignidade e a desertação. Dissertação de Carlos Eduardo Minoso Poleto. Mercosul e populismo. A cláusula democrática como pressuposto jurídico para o ingresso no bloco. Dissertação de Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira. O direito de opção de compra e dificuldades concretas para a proteção do interesse do titular, especialmente na esfera do direito imobiliário. Dissertação de Tatiana Bonatti Pérez. Bom, então, dando início ao debate, professor José Zukiewski. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a produção do programa e a Patrícia também pelo convite, não é? E sem mais delongas, eu já vou fazer bem as considerações aqui, não é? Em primeiro lugar, gostaria até de parabenizá-la pelo trabalho, pelo excelente trabalho, pela excelente dissertação. O tema de direitos humanos, hoje no Brasil, não só no Brasil, mas mundialmente, vem ganhando muita relevância, não é? Mesmo porque os nossos conflitos, né, e o conflito entre nações e entre ideias sempre é uma tônica, né, uma tônica ainda mais no mundo globalizado, em franca globalização, não é? Então esses conflitos emergem, não é? E essa temática dos direitos humanos, ela é uma temática de extrema importância. Gostaria de colocar aqui a questão de que hoje já não basta mais, não é? Como diria Bobbio, que você também utiliza na sua dissertação, temos, né, todo um cabedal, né, jurídico e legal para a gente preservar ou conservar, né, essa diversidade. Então, eu até coloco a pergunta a você, né, de como você vê, para além da questão jurídica e legal, né, como que nós poderíamos trabalhar, já desde a base, né, da formação do povo brasileiro, o respeito a essa diversidade, o respeito a essa multiculturalidade presente no nosso país. E eu não sei se já me cabe uma segunda pergunta ou não, mas o que eu achei muito interessante também nos 3 casos que você colocou na sua dissertação, são 3 casos em que envolve 3 figuras femininas. E você, Patrícia, como mulher também, não é, me chamou a atenção. Porque mesmo no caso, né, especialmente, talvez, na questão indígena Yanomami,
Não é sem dor e sem sofrimento que uma mulher, né, pratica ou poderia praticar isso. Ela também, assim, né, como nós poderíamos trabalhar numa segunda geração dos direitos humanos, né, a questão da diversidade, de outras diversidades dentro dos grupos, né, culturais e sociais. E aí também a questão da mulher. Né? Não houve nenhuma... Foi realmente uma coincidência, a escolha não foi propositalmente de serem casos de mulheres, foi até participando de grupos de pesquisa, a gente acaba trabalhando alguns casos e foram casos ou que eu me identifiquei ou que eu achei que teriam uma pertinência teórica. E o caso indígena especificamente, e que eu trato do infanticídio, e até a vertente da minha dissertação é uma vertente muito mais de respeitar mesmo a cultura, tentar compreender a questão da hermenêutica, da compreensão, por que aquilo é praticado, como é que funciona, como é que é você crescer de uma forma que você, desde que você nasceu, você acreditava naquilo e simplesmente em algum momento uma tradição superior, mais forte, vem e questiona e coloca como sendo visto como errado, né? De uma forma negativa. Então, o caso ele é simplesmente para fazer essa ponderação, para mostrar as duas visões, mostrar que da mesma maneira que esse conceito geral de direitos humanos apresenta uma visão baseada em critérios jurídicos, é isso muito pontual, vem a realidade na prática das outras culturas. Nessa cultura isso é assim, sempre funcionou, existe um porquê, como você disse, não é uma questão simples, não é fácil e simplesmente os maiores, às vezes, ou por interesse, eu costumo dizer que a política das relações internacionais, assim como nacional, é muito voltada para uma política de interesse, sim. E o interesse acaba fazendo certo ponto predominar ou não e acaba induzindo as pessoas a pensarem como que você vê, é o que te passam, é o que surge para você. Se as minhas fontes, eu só recebo fonte vendo certas coisas como atrocidades ou como, não sei, eu passo a acreditar naquilo, porque foi o que eu tive acesso. E eu acho que a minha dissertação, exatamente, ela usa esses exemplos para jogar e ver que não é bem assim na prática. Existem outras realidades que têm que ser respeitadas e a questão dos direitos humanos colocada como universal, ela, com certeza, é condição sine qua non para criar um choque entre civilizações, entre culturas, se não houver essa ponderação mesmo de respeito. Então, eu acho que, concluindo a sua pergunta, eu acredito até na necessidade de haver desde a educação, desde o ensino básico, às vezes uma matéria que seja optativa no começo, que permitisse que as pessoas fossem formadas tendo um pouco essa visão da diversidade cultural. Na verdade, assim, já existe, né? Isso é obrigatório na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, existe de que você tem que ter história do povo africano, história do povo indígena, porque faz parte da realidade do brasileiro, mas é simplesmente a história, não tem uma matéria mais atualizada, como que é isso hoje, como é que funcionam essas questões hoje. Então, eu acho que seria muito interessante, assim, se desde do começo, desde uma educação básica, as crianças já pudessem estar tendo esse tipo de contato, porque para poder acabar com certas discriminações, certos preconceitos, que a gente sabe que cada vez mais tem sido tema de questionamento, né? Professor Guilherme Scott. Obrigado, Rimac. Agradeço à TV Justiça pelo convite. Patrícia, te dá os parabéns pelo belo enfrentamento de um tema tão complexo e tão caro à discussão atual, não é? Bom, você trata da questão da pretensão à universalidade dos direitos humanos, né? Eu me questiono, né, e coloco esse questionamento para você também, né, e como uma preocupação sobre uma reflexão sobre a teoria do direito em geral hoje, né, e sobre a hermenêutica jurídica hoje, né, se na verdade nós não estamos diante de um desafio, né, que é da aplicação de normas gerais abstratas, né, que incluem, claro, esses princípios dos direitos humanos, mas incluem normas jurídicas em geral, né, e seu desafio em relação à aplicação a situações concretas, né? Ou seja, a questão da igualdade, da diferença, do geral e do particular, isso perpassa toda a discussão jurídica hoje, né? Hoje a gente sabe
que o direito ele não pode ter mais aquela pretensão de colonizar a vida, né, no sentido de homogeneizar as relações sociais, né? O direito ele o tempo todo lida com o geral, tendo que se aplicar a realidades que são sempre diferentes, né? Isso me leva a pensar, né, se na verdade o multiculturalismo não é algo que perpassa a vida de todos nós, né? Ou seja, se nossas realidades cotidianas não são multiculturais, né? E, portanto, né, aplicar o direito a pessoas que vivem em condições de vida muito diversas, né, que vivem em comunidades muito diversas, que vivem, né, ou nos grandes centros urbanos, ou em comunidades rurais, ou nas periferias urbanas, né, se isso não gera desafios para o direito, e nos leva também a questionar uma própria concepção homogeneizante de cultura, né, que eu acho que é um cuidado que claramente você busca ter, né, mas que sempre convém ressaltar, né? Será que quando nós falamos de nações, né, nós não estamos sempre também simplificando? Acho excelente a sua pergunta. Acho até que eu tive muito cuidado na minha dissertação com certos termos, exatamente por isso, porque você não pode simplesmente delimitar Ocidente. Então, no momento, bem no começo, a hora que eu começo a tratar de Ocidente, eu questiono o que é exatamente o Ocidente. Infelizmente, para poder fazer um trabalho, você tem que fazer uma delimitação, né? Porque se você começa a abrir demais, você não consegue concluir. Exatamente porque a cada momento surge um questionamento, a cada momento surge um problema, uma complexidade. Então, eu acho assim que o trabalho tenta isso, tenta deixar muito claro que é uma forma simplista, é um questionamento reflexivo que não pretende dizer que é aquilo e somente aquilo. E acho que, como você disse, o direito ele sofre isso constantemente também, né? A gente não pode simplesmente, quem não é da área jurídica, questionar o direito dessa maneira. Não é à toa que existe o direito consuetudinário, que vem através dos costumes, que surge por meio de costumes. E eu acho que as normas jurídicas elas estão em constante adaptação também, né? Até a interpretação do que antes talvez fosse interpretado de uma maneira, com a realidade, com casos concretos, passa a ser interpretado de outra maneira. A gente vê muito isso em decisões, em julgados, enfim. Essas mutações jurídicas, né? Não necessariamente há uma mutação no texto constitucional, jurídico, numa norma, mas há a mutação na interpretação, que ela tem uma abertura subjetiva muito grande, ela tem um leque de interpretações muito grande, né? E eu acredito exatamente, esse tema, por ser um tema polêmico e ser um tema que ele abre diversos questionamentos, ele é interessante de estar sendo discutido, dos acadêmicos colocarem em questão, para cada vez mais tentar buscar, acho que talvez nunca seja possível buscar uma resposta final, ou, enfim, seria muito utópico, né? Mas eu acho que o interessante é exatamente esse questionamento das mudanças, das realidades, de como em pouco tempo a realidade interna muda muito. O Brasil enfrenta isso muito. Eu falo de multiculturalismo tratando no âmbito global, claro, mas a gente tem uma diversidade cultural que é muito difícil internamente a gente conseguir delimitar o tema, isso sem dúvida, né? Eu acho que o propósito é exatamente questionar e trazer para o questionamento de muita gente que às vezes não dá tanto valor e acha que é uma coisa tão simples, né? Vamos falar de direitos humanos, as normas são essas, é assim que funciona. E não é exatamente assim, é essa a ideia, mas sem nenhuma pretensão de tentar buscar uma resposta segura. Pelo contrário, é a intenção de mostrar essa mutação constante que tem em todos os âmbitos, em todas as áreas, na antropologia, no direito, enfim, nas relações internacionais. Acho que é isso. Bem, quero aqui agradecer e parabenizar a Patrícia Pires, também aos professores, ao Guilherme Scott, também ao professor José Zukiuski, nossos agradecimentos. E você também pode participar do programa Academia. Para participar é fácil, basta enviar o currículo e também o seu trabalho, né, por um e-mail. O endereço é academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.